Olá pessoal, falando deste livro aqui, Começando em Jerusalém, do James Dunn, seguindo aqui na página 67, ele fala que a expansão da igreja, que ele vai cuidar desse período aí de 30 até 70, tá? Então ele fala que a expansão da igreja nesse período está aí centrada em Jerusalém, Antioquia, Roma, Éfeso e Corinto. São essas principais cidades ali de expansão do cristianismo, tá? Ele fala do Maurice Casey, que argumenta que a ruptura do judaísmo com o cristianismo foi uma consequência inevitável da tentativa de transplantar categorias judaicas para o solo gentio. Larry Hurtado enraiza a explicação da devoção a Cristo presente nas primeiras comunidades, que também rompeu as restrições monoteístas do judaísmo do segundo templo. Então, tanto um quanto o outro estão falando de uma força que é exercício do cristianismo, né? O cristianismo é que rompeu com o judaísmo. O James Dunn já vai dar outra orientação, ele vai dizer o seguinte: a minha explicação particular aponta a razão não tanto em um cristianismo que rompeu com o judaísmo, mas em um judaísmo rabínico que traçou os limites do judaísmo com maior rigor para fazer com que o cristianismo, mas também outras formas de judaísmo do segundo templo, ficassem fora desses limites. Tá? Então, esse é o ponto. O judaísmo, o que aconteceu? Os judeus foram devastados ali na Revolta de 70. O judaísmo rabínico se reorganizou ali por volta da cidade de Jâmnia. Os rabinos conseguiram fugir lá e não foram atingidos ali. Roma também não invadiu aquela cidade. E ali se recompôs o judaísmo rabínico, baseado nas escrituras, né? Ali vai começar a escrever a Torá oral, vai passar a ser escrita, Talmud vai começar a ser escrito, Mishnah e etc. E ali vai se formar o judaísmo rabínico, basicamente em cima da corrente farisaica, né? As outras correntes, saduceus, essênios, tudo isso vai extinguir, não vai ter mais. E essa corrente rabínica, ela vai ser muito mais rigorosa, do tipo assim, olha, a gente era super flexível, não tinha uma ortodoxia judaica, né? Era super flexível, aí deu no que deu. Foi uma montoeira de doutrinas, até cristianismo aí, os caras dizendo Messias, e a gente tolerando isso, olha o que deu. Deu essa bomba aí, acabou destruída a cidade. Então vamos ser mais rigorosos nesse negócio daí. Então a iniciativa de romper partiu dos judeus. Falou assim, ó, cristianismo está muito diferente aí, vocês não estão querendo seguir nossos ritos, estão insistindo nessa tese aí de Deus, Jesus Deus, então olha, não dá para continuar. Essa é a tese do James Dunn. Com relação ao misticismo que a gente observa em Paulo, né, a crescente consciência de que o misticismo judaico, a Merkabá, já estava sendo praticado na época de Paulo, trouxe a categoria de volta ao jogo com renovado poder explicativo. Não há razão alguma para considerar o misticismo como evidência per se da influência não judaica. A evidência em 2 Coríntios 12, 1,4 é bastante clara para Paulo, e como parece provável em 2 Coríntios 4, 4, reflete a própria experiência da conversão de Paulo. Ele pode fornecer a base para o argumento de que toda a percepção de Paulo tinha de Cristo emergiu diretamente dessa experiência visionária, dentro do judaísmo. Então, essa perspectiva de que subiu ao terceiro céu, isso é coisa da Merkabá. Isso está dentro do misticismo judaico. Isso vem, impacta Paulo. Então, não é a religião do mistério grego que está influenciando, é o misticismo judaico. Tá? Então, essa é a perspectiva. E outra questão que ele aborda é a questão da nova perspectiva sobre Paulo, né? NPP. Na realidade, era uma nova perspectiva sobre o judaísmo de Paulo, mas ela exigia uma nova perspectiva sobre o próprio Paulo. Se Paulo não estava reagindo a um judaísmo legalista, que entendia que a salvação depende, em última análise, da realização humana, então a que ele estava reagindo? O próprio A.P. Sanders
viu a reação de Paulo como essencialmente confusa ou inconsistente, mas tenho argumentado de que a nova perspectiva lança luz sobre a teologia de Paulo, permitindo-nos ver o alvo contra o qual seu impulso polêmico foi dirigido. Não contra a aceitação de alcançar a aceitação de Deus pelo mérito da realização pessoal de boas obras, mas contra a intenção judaica de salvaguardar o privilégio de status da aliança, de ser dissipado ou contaminado pelo contato com não-judeus. Essa era a polêmica. Paulo queria trazer os gentios para não observar os rituais da lei judaica. Esse era o problema. Então, Paulo não está se opondo, não está dizendo que. Ele está dizendo que os rituais da lei judaica, circuncisão, tudo isso perdeu efeito. Isso aí é inútil. Ele não está se referindo às boas obras em geral. Né? A oposição de fé e obra não é obra em geral, a boa ação que você faz com uma pessoa. Não é isso. É a lei judaica, que para ele perdeu o valor de esses rituais de circuncisão, leis alimentares. Não há necessidade do gentio que se converte ao cristianismo de seguir essas leis. É contra essa obras da lei que Paulo está se rebelando. Em particular, ele estava reagindo contra a convicção compartilhada pela maioria dos outros judeus cristãos de que as obras da lei, como particularmente a circuncisão e as leis de pureza, continuavam a prescrever os termos do relacionamento da aliança para os gentios, bem como para os judeus. Isso era o que os judeus de Jerusalém diziam. Paulo ele era contra isso. Ele disse, não, o gentio ele não precisa cumprir essas leis. É em meio a esse conflito que a doutrina de Paulo da justificação somente pela fé alcançou sua expressão clássica inicial. Foi precisamente como apóstolo dos gentios que Paulo formulou a sua doutrina da justificação. Então não é obras em geral, são as obras da lei. Essa é a nova perspectiva de Paulo, que o James Dunn está acolhendo. Muito obrigado, então.